Gente, a paz do Senhor, eu sou o pastor Samuel Mariano e eu queria muito que você desse atenção a 1 minuto e meio de vídeo. Eu acho que você vai gostar dessa notícia. Nós estamos no bairro chamado Geisel, aqui em João Pessoa. E esse bairro, além de muito necessitado de Deus, precisava sim da chegada da Adebras Paraíba. E para a glória de Deus, eu recebi uma proposta, inclusive de venda do templo, esse templo bonito que vocês estão vendo aqui atrás, de um pastor daqui dessa cidade. E nós viemos olhar o templo, mas todo mundo sabe que nós compramos outros templos, nós compramos prédios. E como a gente tinha comprado outros prédios, a gente usou de cautela para não comprar nada agora, até que a gente pague os outros. Mas fizemos uma proposta de aluguel, até que termine o período dos meses que nós estamos pagando os outros, nós estamos alugando esse lugar bonito, aconchegante, fica na comunidade Nova República. E aqui vai começar os cultos da Adebras Paraíba Geisel na Nova República. Chegamos Geisel, chegamos Nova República, estou com os obreiros aqui, nós estamos muito felizes. As caras deles estão tristes, mas a gente está feliz. Beijo grande, gente. Deus abençoe. Fica aí porque em rápidas palavras eu vou dizer para vocês como é que funciona as empresas dos pastores de Jesus, dos líderes de Jesus. As empresas, como é que funciona este movimento, esta máfia, entendeu? Que enriquece um e empobrece o restante do rebanho, dos outros. Porque se vocês não sabem, igreja enriquece um naquele meio, que é o maioral, o líder principal, e o rebanho que financia vai ficando mais pobre ainda, cada dia que passa. E aquilo que tem vai dando 10%, 10%, 10%, 10%, perdendo tempo dentro de igreja, de culto. Tem igreja por aí que faz 4, 5 cultos por semana. A pessoa muitas vezes não tem nem tempo de investir em outra coisa e ainda paga do bolso. Depois da vinheta eu conto para vocês em rápidas palavras. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão. Voltei com novos argumentos, novas indagações. Portão de saída, mais um vídeo. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal aqui, pelo apoio no canal Pilastra e pelo apoio no outro canal, o Fé Felina. Grato de coração. Observa, o que é que está acontecendo aí? Neste movimento aí de Samuel Mar de Engano, em questão de ideia religiosa. Engraçado, pastor Samuel Mariano. Ele começou como um cantor, né? Começou como cantor, indo para Gideões, começou aqueles hinos sensacionalistas. Depois do culto você vai ver, depois do culto te prepare para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Deus vai surpreender crente nesta terra. E só ele que conseguiu, depois do culto, a vitória, né? Depois do culto ele sempre recebeu e sempre recebe uma oferta gorda. E o rebanho enganado vai embora para casa, né? Aquele rebanho de ovelha e de gado. O que é que acontece? Como é que acontece? Presta atenção. Uma igreja vai falir e a outra vai ser montada em cima daquela. Alicerçada em cima daquela. Quando a igreja de um outro pastor, de uma outra vertente, tem que fechar as portas, aí vende o templo, vende, cara, vende para outra vertente. E tem muitas vertentes por aí que ficam torcendo para isso. Vocês viram aí que ele falou que já comprou vários templos. Aí depois ele fala assim, não foi igreja, não compramos igreja. E templo e igreja não é a mesma coisa, mas eles querem dizer que igreja são eles, né? Eles, a igreja é a igreja de Jesus. Mas o templo é ali o local da empresa, né? As filiais do dinheiro. E quanto mais templo eles vão comprando, paredes eles vão comprando, mas o líder vai enricando. Porque o líder, na verdade, ele recebe o grosso da grana. Aí uma parte ele investe nas paredes ali, outra parte ele vai enganando com algumas despesas e o grosso é o que eles ganham. E esta vertente Adebras, acredito que é a mesma que é do Samuel Ferreira, porque tanto Samuel Mariano, Abílio Santana e
e outros estão ali no mesmo grupo de Samuel Ferreira, né? Assembleia de Deus do Brás. A de Brás, que acho que é, se não me falha a memória, vem da mesma vertente Assembleia de Deus Mistério de Madureira. Mas, como o Samuel Ferreira, ele faz uma sede ali no Brás, em São Paulo, e ele é o papa deste... Vamos entender assim, ele é o papa da Madureira, né? Então, como é ali no Brás a matriz principal, então, a de Brás. E Samuel Mariano, agora é pastor, que é assim. É muito fácil hoje enganar mais com recebendo este título, pastor. Não só como cantor. Ele é cantor, mas agora também é pastor. E como pastor, ele está ali, no estado da Paraíba, somente enricando. Aí ele mostra os obreiros, as pessoas que estão atrás dele, os obreiros dele, né? Os presbichos, os diachos ali atrás dele. Ele ainda diz, olha, eles estão tristes. Mas estamos aqui. Cara, o cara tá dizendo que ele tá comprando um templo que era de outra vertente, de um pastor que o templo com certeza fechou, do mesmo Deus. É um Deus que permite um templo dele fechar de uma vertente para outra vertente vir e abrir. E essa questão de comprar paredes do templo, cara, se é de Deus, por que comprar? Por que uma vertente não doa para a outra vertente? Só a gente não consegue ficar mais aqui, não tem mais gente para financiar as despesas aqui, então a gente está passando o tempo para outra vertente que querer, sem precisar movimentar dinheiro. Mas movimenta dinheiro, cara, movimenta dinheiro. Eu digo porque eu sei, eu fui de lá de dentro, eu fui pastor, eu participava de reuniões de pastores da cidade, de vertentes diferentes. Na minha região tem um grupo, uma organização, na minha região, na minha cidade, que todos os pastores ali de várias vertentes se reúnem para falar sobre a questão de evangelismo. E na minha região tem um movimento chamado de OPEJA, que é Organização dos Pastores Evangélicos de Jaguaquara, Bahia. E eu participei, eu era um dos integrantes da OPEJA. E eu digo uma coisa para vocês, eu via cada coisa, cara, naquela reunião. Quando começava a reunião, a ganância deles ali. Onde é que é mais fértil abrir um templo? Se realmente vai ter condição do povo financiar salário de pastores. Pastor não pode ganhar menos do que isso e aquilo. E às vezes eu ficava quietinho lá no canto. Eu era um dos que menos falava. Ficava quietinho observando. Lembro muito bem que teve uma reunião e um pastor antigo foi até o que me batizou, né? Ele foi expulso da igreja dele, um senhor. E ele nesta reunião era um senhor, agora não está mais entre nós, italiano. Ele, nesta reunião, o senhor chorou. Chegou chorando, porque ele tinha construído um templo, construído uma vertente na região. E quem assiste os meus vídeos e passou por isso, lembra? E aí, só por conta da idade dele, ele não estava conseguindo entregar nas pregações o que ele entregava antigamente. Ele foi expulso por outro líder, de dinheiro, que gosta de dinheiro para ficar na liderança. Ele foi expulso. Só pra vocês terem noção. E nesta reunião, esse senhor chorava e falava que ele não conseguia entender a falta de amor do povo que expulsou ele, porque ele não estava conseguindo mais entregar o que eles queriam. Palavras de sensacionalismo, né? E a briga, tudo por dinheiro, por grana. E assim, quando é um pastor que tem um bom salário, que já é ali, ele já começa a treinar os filhos para sucederem eles. Mesmo que os filhos estudem outras coisas, mas a função dos filhos é tomar a posição do pai, ficar ali. O pai não consegue dar nada mais, ou então morre, aí fica os filhos. E eu ficava horrorizado, às vezes, com a ganância desses caras. Então, o movimento funciona dessa forma.
Então, este Samuel Mariano só está mostrando o que acontece nesses bastidores. Eles compram templos, eles alugam templos de igrejas que faliram. Olha que merda, cara. Ou, já pensou se tivesse um Deus de fato? Tivesse um Deus usando alguém a favor de alguma vertente dessa aí, ele ia deixar uma vertente falir para outra vertente assumir, comprando aquele templo, comprando aquele estabelecimento? Claro que não. Então vocês observam que é uma máfia de enricar um e empobrecer os outros, porque é tudo dinheiro. O Deus deles é o dinheiro, é a grana. Aí eu pergunto, um cara como Samuel Mariano, tinha precisão dele ser pastor líder de igreja? Se ele é um cantor gospel? Que era uma coisa que no conto você vê que eles contradizem o próprio livro mentiroso, né? Sempre contradizendo o livro mentiroso. No livro mentiroso, os cantores, os salmodiadores e levitas, eles não podiam assumir a liderança de templo. É que naquele tempo também não existia templo para assumir liderança, não existia. Isso vai acontecer do Novo Testamento para cá e para quê? Para essa máfia aí de enricar líderes religiosos. Mas a função do levita era uma, a função do pastor, do líder de uma nação era outra, a função de um sacerdote era uma, a função do sumo sacerdote era outra, a função do salmodiador era outra. Não misturava. Agora não. O cara começa como cantor, depois já carrega o nome de pastor, que alguém coloca a mão na cabeça. E aqui para nós, eu não acredito que Samuel Mariano passou por seminarista, 4 anos de seminário, ali estudando teologia, escatologia, armadiologia, eclesiologia, essas funções da mentira para enganar a besta dentro de igreja, para se tornar pastor. Ele se tornou pastor, acredito que é assim. Ah, você já é pastor, você é cantor, já chama a atenção de muita gente, já pode pastorear a igreja. E ele hoje é pastor líder dessa região. Por quê? Porque ele se tornou líder. Porque ele é um cara que fez fama cantando esses hinos sensacionalistas, cantou Gideões Missionários da Última Hora em vários lugares, e todos eles são pessoas que vieram de outra vertente, e principalmente a Assembleia de Deus principal, missão, o Assembleia de Deus Belém. Eles se rebelam de lá, eles criam as igrejas deles. Você vê que o Josué Brandão já tem a igreja dele, o ministério dele, que é o chamado Evangelismo Sem Fronteira, que é ali em Feira de Santana. Mas ele vem da Assembleia de Deus, Belém. A Bíblia Santana vem da Assembleia de Deus, Belém. E hoje é Madureira. O Samuel Mariano vem da Assembleia de Deus, Belém, que é a maior, né? É a mesma coisa. Não dá dinheiro aqui, não tem como liderar aqui, porque aqui tem uma hierarquia. Então vamos fundar nossa igreja e liderar lá, porque lá é mais fácil. Já somos conhecidos, é assim que funciona. Só para vocês terem noção, vocês observam que Agenor Duque vem da Mundial, é um filho rebelde da Mundial. O Valdemiro Santiago é um filho rebelde da Universal. O R.R. Soares também é um filho rebelde da Universal. Aí eles montam, porque eles sabem que dá dinheiro. Criou fama no Brasil como religioso, pode montar uma igreja que tá rico. Não, rico. Com certeza o Leonardo Salles também deve ser um filho rebelde de outra denominação que ele viu que dava dinheiro, mas para ele ganhar dinheiro ele tem que ser líder de um movimento, e para ser líder ele tem que ter a vertente dele. E é assim que funciona. Eles ficam comprando templos de outras vertentes que faliram. Vocês estão entendendo? Não consegue mais manter aquele templo, aí vende aquele prédio para eles, ou então aluga, e eles vão ali mentir, continuar mentindo as mentiras de enganar o Brasil, e o Brasil só ficando no atraso. Então, entenda uma coisa, esse movimento enrica um, e o restante fica pobre, e mais pobre ainda, e fica esperando uma lenda, esperando uma fantasia que nunca aparece, e assim eles vão enganando o Brasil. Eles vão enganando o Brasil, e assim eles vão enganando o Brasil. Sim, eu não falei do Malafaia também. O Malafaia vem da Assembleia de Deus, Ministério Missão, parece, Belém. Ele funda ali o Vitória em Cristo. Mas ele vem de outra vertente. Não sei se é Belém, mas ele vem dessa vertente Assembleia de Deus. Então é assim, se rebelando de uma e entrando em outra, inventando outra e criando outra. Porque chega uma hora
que o setor ele fica pequeno para eles. Porque o líder principal não vai dividir a hierarquia do dinheiro com eles. Então, o que é que eles têm que fazer? Eles têm que sair daquela vertente ali e fundar deles, para que eles possam liderar e ir ganhando dinheiro. E quem ganha dinheiro e quem rica sempre é o líder. Então, deixem a mão de ser trouxas. Deixem a mão de ser bestas. Porque igreja, religião e qualquer vertente que prega fantasia é tudo uma máfia mental, é tudo uma mentira mental, é uma máfia e eles querem ficar ricos e vocês mais pobres. E ficam aí financiando eles. Ficam aí financiando eles. Eu não tenho nada contra o ser humano, nem a fé alheia. Você faz da sua vida o que querer. Agora, é fácil entender que esses caras usam as pessoas para o benefício próprio. Tá? Para o benefício próprio. Entenda isso. Não tenho nada contra o Samuel Mariano, mas eu acho que, cara, tá na cara que esse cara gosta de grana, de dinheiro. Ele se candidatou a deputado, não ganhou. Porque assim, eles querem tirar de várias partes. Por que que hoje a maioria desses líderes religiosos se candidata a deputado? E como se não bastasse federal. Você sabe que é outro dinheiro que vem fácil, né? É um dinheiro fácil, é muito dinheiro. Aí depois não dá em nada. Se candidata, muitas vezes ganha e você nem vê falar deles. Eles não falam nada, não fazem nada. Ah, teve um que fez, aqui da Bahia. Se tornou deputado federal e teve um projeto lindo, maravilhoso. Ele conseguiu aprovar uma lei, o Dia dos Evangélicos do Brasil. Cara, que coisa ridícula, cara. Conseguiu aprovar uma lei linda, maravilhosa, o Dia dos Evangélicos do Brasil. Já que tem um dia de Aparecida, né? Dia santo disso, daquilo, dia de não sei o quê, dia de finado, dia não sei o quê. Então, o projeto vai ser... Aí foi fácil ser aprovado, né? Foi muito fácil ser aprovado. Consegui um projeto lindo e maravilhoso. Projeto de lei que foi aprovado por mim, disse o deputado federal baiano, foi o Dia dos Evangélicos do Brasil. Que merda. Desculpe. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações logo amanhã. Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. Enquanto é tempo. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.